dando continuidade, né, aos sermões no Evangelho de João. Farei a leitura, irmãos. Os irmãos acompanhem. João 2, de 13 a 15. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, que o Senhor me use para a pregação da Tua palavra, que o Senhor fale através de mim, que cada um de nós aqui seja impactado pela Sua palavra, que cada um de nós aqui compreenda, que cada um de nós aqui entenda o que fazer, que não seja um aprendizado, um momento de aprendizado apenas cognitivo, mas prático, que nós possamos saber como viver daqui em diante, que a Sua palavra nos dê direcionamento para como agir, o que fazer nas nossas vidas, amanhã e daqui em diante, meu Deus. Seja conosco e ilumine as nossas mentes, os nossos corações para a compreensão da Sua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em 2020, eu vi uma pesquisa que dizia que 31% dos brasileiros eram evangélicos. Eles se declaravam evangélicos, pelo menos, né? E você conhece, irmãos, vocês conhecem, com certeza, muitas pessoas evangélicas, muitas igrejas, talvez na sua rua tem 1, 2, 3. Mas eu queria que os irmãos pensassem. Vocês acham que esse é um número real? Ou esse parece um número, sei lá, um número enganoso? Realmente, 31% dos brasileiros são evangélicos? Será que, se isso fosse uma realidade, se isso não fosse apenas um número nominal de possíveis crentes nominais, mas se isso fosse uma verdade, o país seria como ele é? Ele estaria como ele está hoje? E eu penso em 2 motivos para isso. A primeira, e os 2 motivos esse texto representa esses 2 motivos. O primeiro é que eu acredito que há muitos crentes nominais, muitas pessoas que estão na igreja, se declaram evangélicos, mas não compreenderam as verdades do Evangelho. E eu acho que há muitas igrejas por aí que estão corrompidas, foram profanadas pelo dinheiro, pelo materialismo, ou diversas coisas, diversas questões do nosso tempo. E nós vemos isso. Nós vemos, vocês podem ver isso a qualquer momento, na internet, vídeos, pregações, postagens de pastores, de membros de igrejas, falando coisas que são contrárias à Bíblia, ao que o Evangelho
verdadeiro ensina. E esse texto, irmãos, ele nos fala sobre esses dois pontos. Ele nos fala sobre uma igreja profanada, um templo profanado, e ele nos fala também de crentes Pronto, irmãos. E ele nos fala sobre crentes nominais. Crentes que se declaram pessoas que creem em Cristo, foram transformadas por Cristo, mas talvez essa não seja a realidade. E o primeiro ponto, irmãos, que eu preparei nesse texto, é que Jesus purifica o templo. Jesus, ele trabalha e a sua ação é purificadora. Jesus, ele está ali vendo a impiedade e esses erros no templo, e ele purifica a sua casa. Jesus, irmãos, ele estava eles estavam em Cafarnaum. Nós vimos no último texto, o reverendo Lucas pregou, onde Jesus, no começo do seu ministério, fez um milagre, ele multiplicou o vinho, e nós estamos aqui bem no começo do Evangelho de João. Jesus está começando o seu ministério, e eles estavam em Cafarnaum, e eles vão para Jerusalém para a comemoração da Páscoa judaica. E a Páscoa é aquela mesma Páscoa do começo, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, instituída em Êxodo, a Páscoa que significa passagem. O anjo de Deus passa por cima ali e ele salva, ele não derrama a ira sobre aqueles que têm a sua casa marcada com o sangue do Cordeiro. E então eles estavam indo para Jerusalém para a comemoração da Páscoa. E os outros evangelhos também nos falam sobre a purificação do templo. E é possível que haja duas purificações do templo, porque aqui no Evangelho de João, nós vemos bem no comecinho do Evangelho, nos demais evangelhos, nos outros três, já bem no fim, bem no final do ministério de Jesus. Então é possível que, os comentaristas discutem, mas é possível que haja duas purificações. Mas a questão é que Jesus chega ali no templo para o momento de culto, no local de culto a Deus da Páscoa, e o que ele encontra são vendedores que estão ali vendendo bois, ovelhas e pombos, que eram usados nos sacrifícios, nesses momentos de sacrifício da Páscoa. E ele encontra também cambistas. Esses cambistas, eles são pessoas que faziam troca de dinheiro. Eles são a casa de câmbio daquela época. Imagine que vinham pessoas de toda a Palestina, né, na verdade, todo o Império Romano ali, e havia muitas moedas. E havia o tributo que se dava no templo, e era uma moeda específica. Então, esses cambistas faziam esse câmbio das moedas, essa troca das moedas. E quando a gente vê essa questão de comercializar os animais, era uma questão até possível, irmãos. Imagine o seguinte: pessoas que vinham de muito longe, eles, pela lei de Moisés, eles tinham que vir em algumas festas em Jerusalém. Então, eles vinham talvez de longe e eles teriam que trazer animais para ser sacrificados, bois, ovelhas. Então, imagine a dificuldade. Então, era possível, não era algo... O problema não estava em se comprar um animal. A questão, irmãos, é que esses animais estavam sendo vendidos ali, dentro do templo. E é sobre isso que Jesus fala. Essa é a questão ali levantada por Jesus. Não é simplesmente os animais ou a venda dos animais, mas era o comércio dentro da casa de Deus. Provavelmente esses comerciantes, eles estavam na parte mais externa do templo, no pátio, ali onde todos tinham acesso. E independente, mesmo que não haja, o texto não nos dá a entender de que
ali havia um comércio desonesto ou algo assim que Jesus estava criticando. Mas a questão é, eles estavam estavam transformando a casa de Deus em um local de comércio. Um comentarista, Carson, diz que aonde se devia ouvir clamores, orações, na verdade se ouvia o balido das ovelhas, se ouvia o barulho dos animais, a troca, o câmbio. Então, a questão é que eles estavam utilizando a casa de Deus como não deveria. Eles estavam profanando a casa de Deus, em certo sentido. Apesar de não haver nada ilegal ali. E a gente vê, irmãos, o que Jesus faz. E esse é um texto um pouco estranho, talvez, aos nossos olhos. A gente vê Jesus pegando cordas, e o que ele faz, o azorrague de cordas, é um chicote. É literalmente um chicote. E nós vemos essa cena e talvez soe estranho, né? Jesus fazendo um chicote para espantar as pessoas ali. E aqui, irmãos, a questão é que também o texto não dá indícios para a gente entender que Jesus saiu dando chicotada em todo mundo e batendo em todo mundo. Mas o texto nos leva a entender que, primeiro, Jesus ele foi incisivo. Ele não estava ali lendo poesia para aquelas pessoas. Ele estava ali purificando o templo. Então, com certeza, Jesus foi firme ali naquela situação. E outra questão é que, provavelmente, o chicote era necessário para se espantar os animais. Tanto os animais grandes, como bois, era necessário para que ele espantasse, tirasse os animais do templo. Então, apesar de o texto não ser o que às vezes parece, o que às vezes que a gente pensa, né, que Jesus saiu dando chicotada em todo mundo, mas Jesus com certeza foi firme ali naquela situação. Jesus não era um homem fraco. Nós vemos isso em todas as Escrituras. Ele foi com certeza agiu de forma firme naquele momento. E a gente um outro ponto, irmãos, importante para a gente analisar sobre esse texto, sobre a impureza ali no templo, como que o templo havia se tornado não mais um local de adoração, mas um local para muitas outras coisas que não era adoração. Nós vemos em outros evangelhos esse tema recorrente. Uma falsa religião, uma religião que é meramente externa, como nós lemos no texto de Joel. Mateus 21, Evangelho de Mateus, ele fala, nós vemos nesse capítulo 21, esse tema recorrente. Se abrir, irmãos, na sua Bíblia em Mateus 21, você vai ver que, logo no comecinho, Jesus, bem nos primeiros versos do capítulo 21, Jesus chega no final do seu ministério, ele chega em Jerusalém e ele é aclamado pelas pessoas. As pessoas, é o texto da entrada triunfal. As pessoas adoram a Jesus. Só que pouco tempo depois, nós vemos essa mesma multidão que aclama Jesus, essa mesma multidão gritando para que Jesus fosse crucificado, fosse preso no lugar de um prisioneiro, de um assassino. Ainda nesse capítulo, nós vemos essa possível segunda purificação do templo, no verso 12. Aqui já no final do ministério de Jesus, por isso que eu acredito que isso aconteceu realmente 2 vezes. O verso 12 fala que, tendo entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. O verso 18 a 22 desse texto ainda fala Jesus voltando para a cidade, ele teve fome, ele chega em uma figueira, e naquele tempo já era época de se dar frutos. As figueiras deveriam ter mas aquela figueira em específico ela não tinha nenhum fruto. Aquela figueira em específico ela estava seca, ela estava vazia. E Jesus declara
ele amaldiçoa aquela figueira. Ele diz que ela nunca mais daria frutos e ela seca imediatamente. E esse texto, irmãos, esse trecho da figueira é bastante rico em sentido. A figueira, ela era um símbolo de Israel. Nos seus momentos de prosperidade, nos seus momentos de fartura, de riqueza. A gente lê isso em Deuteronômio, que fala sobre isso. E aqui é literalmente uma figura de Israel. A nação de Israel ela tinha uma religião de aparências. Nós vemos isso nos seus principais líderes, que viviam de aparências. Nós vemos textos onde eles oram nos locais públicos para que todos vissem. A sua religião era uma religião muito de aparências, mas não, na verdade não era algo real do coração. Então, nós vemos esse tema repetidamente nos evangelhos. Jesus falando sobre uma falsa religião, uma religião meramente de aparências. E aqui não é diferente. Nós vemos o templo profanado. Nós vemos o templo se transformar em um local de comércio. E as pessoas ali estavam negociando. Não é simplesmente o templo, mas as pessoas que estavam ali, elas estavam ali com seu coração naquilo. E no verso 16, depois que Jesus faz ali a purificação, expulsa aqueles vendedores, no verso 16, no verso 18, alguns judeus chegam a Jesus e perguntam, e pede, na verdade, um sinal para demonstrar quem é Jesus, que autoridade ele tem. Jesus está no começo do seu ministério. Que autoridade ele tem para chegar no templo e derrubar tudo, e fazer tudo que ele fez aqui, expulsar aquelas pessoas. Então, eles estão pedindo um sinal para Jesus demonstrar isso. E esses judeus aqui que o texto fala, possivelmente eram os líderes ali do templo, ou então do sinédrio, seria ali o tribunal, né? Então, provavelmente não eram pessoas quaisquer, eram líderes ali da religião e do povo hebreu. E eles pedem que Jesus dê uma demonstração de poder, dê um sinal. Provavelmente, eles viam que Jesus não era um qualquer, porque se Jesus fosse um louco, fosse um doido, ou alguém que simplesmente, um bagunceiro que entrou lá e começou a derrubar tudo, eles já teriam tirado Jesus à força. E então, eu acredito que eles viam em Jesus algo a mais, uma diferença. Mas eles querem saber em nome de quem, por que Jesus faz isso, que autoridade Jesus tem para fazer isso. E Jesus, ele tem toda a autoridade que vem de Deus. Ele é Deus encarnado. Apesar de eles não reconhecerem isso, o texto a seguir fala sobre isso. E Jesus, ele se preocupa com adoração pura. Na verdade, o que Jesus quer ali não é simplesmente, espantar aquelas pessoas só por tirá-las de lá. Jesus está purificando o seu templo. Jesus quer que aquelas pessoas entendam que o templo ali é um local de adoração a Deus, de um verdadeiro relacionamento com Deus. E, irmãos, trazendo para a nossa realidade, nós, aqui na nossa igreja, nós não vemos isso. Nós sabemos que nós não temos um comércio, mas eu acho que ainda assim nós temos que pensar, o nosso culto é um culto puro, no sentido de que nós entendemos que nós devemos adorar a Deus, nós entendemos como nós devemos adorar a Deus, e nós nos portamos e adoramos a Deus verdadeiramente. Nós entendemos o que é o culto público, que é a reunião dos crentes, onde Deus nos chama a adorá-lo. Nós temos feito isso, adorado a Deus, cultuado a Deus verdadeiramente, ou o culto, na verdade, é um local, é um momento de nos encontrarmos com os nossos amigos, um momento onde, eu posso
passear, ver o pessoal que eu não vejo faz uma semana, ou, não sei, talvez eu venho aqui, ouço uma aula, ouço um sermão. A gente tem entendido que nós estamos lendo a palavra de Deus, do Deus vivo. Apesar de Deus utilizar pessoas para escrever a sua palavra, essa é a palavra de Deus, o que está escrito aqui é a vontade de Deus para nós. Nós temos entendido isso. Como nós temos entendido o culto a Deus, e aí eu estou falando diretamente do culto público mesmo. Quando nós chegamos no culto, nós pensamos em tudo na nossa semana, o que a gente vai jantar, pizza de que sabor que a gente vai comprar, ou no relatório que eu tenho que entregar amanhã, ou a gente tem colocado os nossos corações a Deus. Nós temos colocado os nossos corações verdadeiramente, humildemente, em um momento de culto ao nosso Deus. É algo para que nós pensemos, irmãos. Nós temos cultuado a Deus verdadeiramente? E um segundo ponto, irmãos, é que Cristo, ele não só purifica o templo, mas ele é o verdadeiro templo. Nós vemos no verso 18, os judeus questionando esses sinais de Jesus, e, como eu disse, eles provavelmente eram autoridades ali, eles não eram pessoas sem nenhuma instrução. Eles conheciam as Escrituras e eles viam em Jesus a autoridade, mas eles queriam saber quem é Jesus, que autoridade Jesus tem para fazer essas coisas. E eles pedem um sinal de Jesus, eles pedem um sinal vindo do Messias, mas Jesus, ele não é um Deus qualquer. Naquela época se tinham vários deuses e vários ídolos, e eles podiam esperar de um ídolo, de um Deus domesticado, uma ordem, um sinal. Nós queremos um sinal. Mas Jesus não era um Deus domesticado. Jesus, ele não fazia sinais para quem pedia. Ele não fazia sinais simplesmente para entreter a plateia. E nós vimos isso no último sermão do reverendo Lucas, capítulo 2 ainda, no verso 11. Jesus explica sobre os sinais, né, sobre os milagres. E ele fala, na essência, o que é um sinal, o que é um milagre vindo de Deus. Verso 11, ainda desse capítulo, fala que, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso é um sinal. Um sinal, ele tem um único motivo: manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus sendo manifestada, muitas pessoas criam. E Jesus não simplesmente fazia para conversão, porque aqueles homens, eles queriam coisas grandes. Mas Jesus fazia para a manifestação da glória de Deus e, consecutivamente, muitos se convertiam, vendo um Deus, um homem, ao mesmo tempo Deus, tão poderoso que fazia grandes sinais. E a sugestão de Jesus, irmãos, eles perguntam, questionam, por que Jesus, sobre os sinais, e Jesus lhes dá uma sugestão. Jesus fala, por que vocês não destroem esse templo? Eu posso reconstruí-lo em 3 dias. Era uma demonstração da autoridade de Jesus. Jesus, ele podia realmente fazer isso. Jesus demonstrava, até na sua sabedoria, na sua forma de falar, a sua autoridade. De forma clara, os judeus demonstram a sua incredulidade sobre quem ele é, sobre o seu poder, e eles questionam, mas se esse templo foi construído em 46 anos, como você pode reconstruí-lo em 3 dias? Eles questionam Jesus, porque eles não criam que Jesus era Deus, Jesus tinha esse poder. Eles não haviam entendido quem era Jesus, e nem, na verdade, o que Jesus está falando. O próprio texto fala que Jesus ele estava não falando do templo, que ele iria reconstruir o templo em 3 dias, mas Jesus estava falando sobre si mesmo. Jesus estava falando sobre a sua morte
e a sua ressurreição. Ele está dizendo que Ele é o verdadeiro templo. A adoração verdadeira é a Cristo, o nosso Deus encarnado. E Ele é o verdadeiro templo. Jesus não é um Deus preso a paredes ou a locais. Nós temos nosso templo, nossa igreja, para adoração a Deus, mas Cristo é o verdadeiro templo. É sobre isso que esse texto também nos fala. Jesus fala sobre, ele já está predizendo a sua morte, a sua ressurreição. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus, ele é o tabernáculo. Nós temos estudado sobre isso, sobre a habitação, o local de habitação de Deus com o seu povo. Estudamos isso 2 aulas atrás. E lá no comecinho do Evangelho de João, João 1,14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou, essa palavra habitou, tabernaculou. Ele fez moradia entre nós, ele está entre nós, presente aqui. Isso nos mostra que lá no Antigo Testamento, tudo só estava apontando para o Cristo que viria, para o Deus, para o Emanuel, o Deus conosco, que estaria entre o seu povo, no meio do seu povo. Cristo é o templo. E Jesus é o cumprimento de tudo que o templo, de tudo que o tabernáculo significavam, de toda a adoração, de todos os sacrifícios. Nós vimos isso hoje também na escola dominical. Todo o Antigo Testamento, toda a lei cerimonial, tudo isso apontava para Cristo. Mas eles não entendiam, eles não enxergavam isso. Eles tinham a lei como algo muito... algo que poderia salvá-los na sua ação. Eles faziam e eram salvos. E eles não tinham entendido que a lei unicamente apontava para o Redentor que viria. E Jesus, então, é o cumprimento de tudo, irmãos. Aquele templo criado ali por mãos humanas é um templo imperfeito, é um templo que, como foi, que poderia ser destruído, como assim foi, no ano 70, pelo imperador Tito. Eles não enxergavam além do que as coisas materiais ali, eles não compreendiam que Cristo era o verdadeiro Senhor. E note, irmãos, que João ele está escrevendo, ele admite que, na verdade, até os discípulos não tinham tido essa compreensão. No verso 22, fala que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles se lembraram, os discípulos se lembraram do que Jesus havia dito, e eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, nem mesmo os discípulos tinham compreendido isso. E aí João se inclui, né? Porque João é um dos discípulos ali. Então, nem mesmo os discípulos tinham tido essa compreensão, eles tinham um mal entendido. Isso também acontece outras vezes no Evangelho de João. A gente vê tantas vezes Jesus falando, apontando o Antigo Testamento para ele mesmo, e as pessoas não entendem. E uma aplicação, irmãos, para as nossas vidas. Como nós temos adorado a Cristo? Você tem adorado a Cristo? Você compreendeu que Cristo é o todo das Escrituras? As Escrituras, nós temos trabalhado na escola dominical, e eu acho que o ponto alto de todas as aulas, estudando a teologia bíblica, olhando para o Antigo Testamento, é ver que tudo aponta para Cristo. As leis, os sacrifícios, o templo, tudo o que era feito, o Éden, o jardim, tudo ali, de alguma forma, está apontando para Cristo, está sendo cumprido em Cristo. Ele é o motivo de vivermos, de nós termos vida. Na verdade, nós não fomos criados apenas por Cristo, mas nós nascemos de novo, nós somos recriados por Cristo. Cristo ele é o Criador, é quem nos fez novas criaturas, Ele é o nosso Redentor, Ele é o motivo pelo qual nós podemos vir à igreja e cultuar a Deus, Ele é o motivo pelo qual nós podemos orar diretamente a Deus, em nome de Jesus. Graças à obra de Cristo, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Se não fosse por Cristo e pela sua obra, hoje nós
não seríamos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado de forma abundante na sua igreja. E hoje nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E então isso deve nos fazer pensar, irmãos, quem é Jesus para você? Nós entendemos o que Jesus fez? E aí eu te desafio, irmão, você que não veio na escola dominical, assista a escola dominical de hoje, as últimas, se você tiver tempo, mas hoje em específico, o tema era sacrifícios. Isso fala diretamente a Cristo. A gente não consegue olhar para os sacrifícios do Antigo Testamento sem enxergar Cristo e o que Cristo fez. E então nós devemos pensar, irmãos, nós temos sido fiéis a Cristo, a sua palavra, nós temos vivido para glorificar a Cristo. Um último ponto, irmãos, é que nós vemos no verso 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui, irmãos, Jesus ali na Páscoa realizou muitos sinais, e muitos ali ficaram admirados com aquilo. O texto fala que muitos creram. Mas esse texto, nós devemos pensar aqui nesse trecho, eles creram, o texto nos dá a entender que eles tiveram uma fé real, uma real conversão de crer em Cristo como Deus verdadeiro, que poderia operar esses sinais, ou eles tiveram talvez uma fé momentânea. Nós vemos isso nas parábolas, Jesus falando sobre diferentes tipos de fé. Aquela fé que salva ou aquela fé que dura um tempo, mas logo ela vai mirrando e diminuindo até sumir. Será que esse é o caso? Muitos comentaristas dizem que sim, apesar do texto não deixar claro que eles não creram em Cristo realmente, mas boa parte dos comentaristas que eu li diziam que essa não é uma... Eles não creram de verdade, eles não tiveram uma fé salvífica, eles não creram em Cristo ali como Deus. E, infelizmente, irmãos, nós vemos isso nas igrejas, nós vemos isso tanto no meio evangélico, como nós vemos isso no nosso meio de trabalho, as pessoas que nós conhecemos. Nós vemos pessoas que se declaram cristãs, mas que sua vida não condiz com as declarações dos seus lábios. Então, apesar de nós não podermos julgar, mas a Bíblia nos fala que uma boa árvore dá frutos. E nós, muitas vezes, não vemos os frutos de muitos crentes. Então, é algo para nós pensarmos, irmãos, e nós refletirmos sobre a realidade da igreja hoje e também aplicando isso à nossa vida. Você tem uma fé verdadeira, no sentido de que você crê que realmente você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Muitas vezes o pecado nos afasta de Deus e nos faz questionar, nos faz duvidar se nós realmente fomos salvos. E às vezes é um momento onde estamos afastados de Deus e precisamos buscar novamente, tomar um novo rumo, voltando a Deus. Não que perdemos a salvação, mas que estamos distantes de Cristo. E aí, esse é um exemplo. Mas, às vezes, as pessoas vivem o contrário. Elas creem, elas se dizem cristãs, mas, na verdade, elas nunca tiveram uma real transformação de vida. E isso é algo a se pensar, irmãos. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que Cristo transformou sua vida? E se não, busque entender, irmãos. Busque compreender biblicamente. A primeira epístola de João fala muito sobre isso, sobre critérios de uma verdadeira conversão. Mas, além disso, converse com o pastor, conosco. Nós
iremos orar juntos e entender biblicamente o que é a salvação. Mas, além disso, irmãos, entenda que a salvação só vem por meio de Cristo. Cristo é aquele que purificou o templo, mas é aquele também que purifica, que nos purifica. Nós estudamos isso hoje na escola dominical. Nós vimos que no dia da expiação, o sacerdote, antes de sacrificar para perdão dos pecados, ele tinha que se purificar antes de tudo. Ele se purificava para que ele, ao entrar no templo, não contaminasse o templo. E Cristo, na verdade, ele é aquele quem encontra o templo contaminado e purifica. Jesus não precisa se purificar para entrar no templo. Ele é quem purifica o templo. Ele é quem nos purifica. Nós precisamos de Cristo. Longe de Cristo, nós não temos esperança alguma. E nós precisamos entender que é Cristo quem nos dá esperança nas nossas vidas, é Cristo quem pode nos transformar. Irmãos, concluindo, eu queria ler um poema. Eu li essa semana esse poema e eu gostei muito. Ele fala sobre Jesus, sobre o Cristo encarnado. É um poema bem curtinho. Ele foi escrito por Eduard Chilito, em 1919, no período, acho que da Primeira Guerra. Ele escreveu para soldados ali que estavam em momentos difíceis. E esse poema o título desse poema é Jesus das Cicatrizes. Ele diz o seguinte: se nunca antes buscamos a Ti, o fazemos então agora. Seus olhos são chamas no escuro, nossas estrelas matrizes. Precisamos ver os espinhos, a dor que em Ti se ancora. Precisamos ter a Ti, ó Jesus das cicatrizes. Os céus nos assustam, quanta calma neles há. Andamos por todo o universo e lugar nosso não encontramos. Onde está o bálsamo? Nossas feridas doem sem cessar. Senhor Jesus, pelas Tuas cicatrizes, por Tua graça gritamos. Se fechadas as portas, Tu vens em segredo. Apenas mostre as mãos, aquele seu lado, e creremos. Hoje, sabendo o que são as feridas, já não temos medo. Mostre-nos as Tuas cicatrizes, cuja marca conhecemos. Os outros deuses eram fortes, mas fraco vimos Tu ficar. Eles cavalgaram e Tu cambaleaste em dor. Mas as nossas feridas, somente as de Deus podem falar. E nenhum outro Deus tem feridas. Apenas Tu, ó Senhor. Esse texto, irmãos, esse poema, ele nos fala de um Cristo que se tornou homem para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se tornou homem para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões. Então, irmãos, nós devemos, você que é crente, agradeça a Deus pela obra dele e peça para que Ele continue a purificar a sua vida. E se você não crê em Cristo, não aceitou a Cristo, que você busque salvação que só há nele, só em Cristo. Vamos orar, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Obrigado porque nós podemos ler a Sua palavra, Senhor. Eu te peço que nós possamos entender que nós somos falhos, somos pecadores, carregamos tantos pecados em nossas costas e não há nada que nós possamos fazer, meu Deus, para sermos limpos desses pecados, a não ser por meio de Cristo. Obrigado porque Cristo, Ele já nos limpou, Ele já limpou o Seu povo, Ele já nos purificou de todo pecado. A Bíblia fala que Deus, que esses pecados, essas transgressões foram apagadas. O Senhor não olha mais para elas. Elas já foram sanadas, limpas. Nós não temos mais, nós não carregamos mais em nós pecados, porque Cristo já pagou. Cristo já nos deu a vida, nos deu a salvação. E nós agradecemos por isso, Senhor, porque nós temos um Deus que
tomou as nossas feridas, que tomou as nossas dores, que se fez homem em nosso lugar, que nos limpou, nos purificou. Obrigado, meu Deus, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça redentora. Nós precisamos de Cristo, que nos purifica, nos salva, nos limpa de todo pecado. Seja conosco, Senhor, por favor. Seja conosco durante a nossa semana, que nós possamos ler a Sua palavra, não como um livro qualquer, mas que nós possamos enxergar ali a Sua graça sendo renovada instante após instante, Senhor. Que nós possamos ver a Sua graça ali sendo derramada desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, em Cristo, que nos salva. Que nós possamos orar a Ti, Senhor, durante a nossa semana, que nós possamos ser gratos a Ti pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, por tudo que o Senhor fez por nós, que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, que nós possamos enxergar, que nós possamos ver os nossos pecados, os nossos erros, que o Senhor nos mostre, que o Senhor coloque na nossa frente aqueles pecados que estão ocultos, que nós não entendemos, não enxergamos, e que nós possamos buscar em Cristo o perdão deles, nós possamos buscar em Cristo estar mais limpos, mais puros, mais santos, para servir ao Senhor, que merece toda a glória e toda a honra. Seja conosco, meu Deus, e obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nesse momento nós encerramos nosso culto. Eu peço